Planeta Economia Business, com Reinaldo Cafeú. Olá, amigos da Abracam, Planeta Economia, em contato com você, falar um pouquinho dos cenários para esse ano. Eu prefiro projetar o cenário econômico através da matriz macroeconômica do lado da demanda, acho que fica mais fácil de entender. Essa matriz contempla as seguintes variáveis: a variável consumo, a variável investimento, os gastos do governo e o saldo líquido da balança comercial, ou seja, exportação menos exportação de mercadoria. Qual o indicativo que nós temos para esse ano? Duas variáveis podem puxar o desempenho econômico de 2020. Primeiro, a variável consumo, ela depende de renda e crédito, e nós temos uma queda na taxa de juros. E o emprego, mesmo que timidamente, vem voltando. Portanto, o consumo pode ser potencializado. Lembrando que nessa matriz, o consumo equivale a 2/3 dela, portanto tem um peso específico. Os últimos meses do ano passado trouxeram um bom desempenho dos investimentos. O que está acontecendo? Com a queda na taxa de juros, o olhar para o setor produtivo, e nesse caso inclusive a construção civil, tem sido muito positivo também por parte dos empresários, ou seja, um olhar diferente. Então, os investimentos começam a sair das gavetas. Então, nós podemos esperar um crescimento do investimento. Então, essas duas variáveis devem puxar o desempenho econômico. Gastos do governo, não esperem, mesmo porque há um controle orçamentário, nós temos o limite de gasto, o teto, né? E o setor de exportação e importação vai depender muito do resto do mundo. A pauta de exportação brasileira é fraca, nós dependemos de commodities. Nós tivemos queda, inclusive, no saldo comercial, foi de 46 bilhões de dólares no ano passado. Então eu não vejo que o crescimento virá por essa vertente. O que nós temos é que melhorar nossa pauta, começar a trabalhar para reconquistar o mercado internacional. Mas para mim, tanto o investimento como o consumo das famílias darão um tom. Quanto pode ser esse crescimento? Na ordem de 2,2% até 2,5%. Claro que nós estamos falando de um cenário benigno, sem grandes tensões internacionais, nós temos problemas aqui com os nossos vizinhos, nós temos aí crise como dos Estados Unidos com o Irã agora, com a própria China, que apesar de ter assinado o acordo comercial, em algum momento nós podemos ter problemas, são eleições importantes lá nos Estados Unidos, enfim. Nós temos algumas variáveis que são meio que incontroláveis. Por sinal, essas variáveis também acabam impactando o mercado que vocês atuam, que é o mercado de câmbio, né? Começamos o ano aí bombando, né, tendo bom desempenho, com queda na cotação do dólar, e veio aí o conflito agora, esse mal-estar entre Estados Unidos e Irã, alta no valor do petróleo, já dúvida se vai ter crescimento, o nervosismo faz com que os agentes econômicos se protejam na moeda estrangeira. Então, aquilo que parecia ser um céu de brigadeiro, de vez em quando tem um revés. Tecnicamente falando, pelo bom desempenho da economia brasileira, por tudo que vem acontecendo, não haveria motivo plausível para uma disparada na cotação do dólar, né? Ela teria que rodar em torno aí dos 4,5, talvez um piso de 4,10, nada muito além disso, falando do dólar comercial. Mas como tem essas variáveis internacionais, às vezes você tem alguma oscilação, e claro que vocês que operam esse mercado já estão acostumados a conviver com esse nervosismo e já sabem lidar com essa questão. Então, em resumo, nós teremos um crescimento, um desempenho da economia que pode ser o dobro do que foi em 2019 e, na minha avaliação, puxada por duas grandes variáveis: consumo das famílias e o investimento produtivo, marginalmente pelo setor externo brasileiro. Gastos do governo, não. E a cotação do dólar, numa situação benigna, em ambiente internacional tranquilo, com esse desempenho econômico, não há por que o câmbio disparar, mesmo entendendo que o grande atrativo que o Brasil tinha para atrair o capital estrangeiro, que era a taxa de juros elevada, ela está em queda, inclusive os juros menor do ponto de vista de taxa real, ou seja, acima da inflação. Então, apesar disso, considerando que a economia brasileira está indo bem, que nós temos um ajuste fiscal, é bem provável que nós tenhamos um risco Brasil baixo, isso é um sinal para que o capital estrangeiro possa entrar aqui. Além disso, a economia tendo crescimento, atrai também o capital estrangeiro para os investimentos produtivos, ou seja, amplia a oferta de dólar. Então, por essas variáveis, não teria um motivo para o dólar estar disparando muito. Mas, como eu coloquei, você tem algumas variáveis que às vezes são incontroláveis, aí não tem jeito.
A boa notícia é a economia brasileira esse ano pode crescer mais que o dobro do ano passado. Eu, se fosse você, me preparava para tirar proveito desse mercado. Abracam, Planeta Business, uma parceria de sucesso.